Olá pessoal, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro capital e falo diretamente aqui da Ed Caverna. Pessoal, se você está chegando agora aí, assista meus outros vídeos e se você gostar, se inscreva no canal e marque o sininho para quando eu postar novos vídeos você será avisado aí poder assistir, ok? Bom, no vídeo anterior sobre efeitos sonoros, eu montei aqui na protoboard a sirene brasileira, que foi esse circuito aqui, tá? Vocês podem ver aí no vídeo anterior. Hoje eu vou trazer para vocês aqui a sirene francesa, e eu montei na plaquinha de um kit que eu comprei quando eu era criança, tá? Vinha esse folheto aqui, esse manualzinho aqui, ok? E a plaquinha veio junto com os componentes, mas quando eu era criança eu acabei desmontando a sirene toda, né, tirando todos os componentes da placa, e hoje eu remontei aqui para poder mostrar para vocês ela funcionando, ok? Então deixa eu mostrar aqui o esquema dela. Ela veio aqui nessa revista Saber Eletrônica, número 116, de maio de 1982, tá? Que eu tinha 12 anos de idade. Então vamos lá, a sirene francesa. Bom, o esquema dela é esse aqui, tá? Então vamos dar uma analisada aqui rapidinho. Aqui a gente tem um regulador de tensão constituído de um transistor, um resistor e um diodo Zener de 10 volts. Tá? Segundo o autor do projeto, você tem que alimentar com 12 volts e aí você teria essa queda de tensão para 10 volts para alimentar o circuito. E a intenção disso era que se houvesse alguma variação na tensão de 12 volts, não alterasse a frequência de operação dos osciladores que tem aqui, que na verdade são 3 osciladores. É um multivibrador rastável, tá? Também conhecido como flip-flop. Já falei sobre ele em alguns outros vídeos aí, tá? E aqui nós temos 2 osciladores duplo T, tá? Que na saída dele é gerado uma onda senoidal, ok? Por que duplo T? Porque aqui você tem 2 resistores e um capacitor ligado ao terra, isso aqui forma um T. Aqui você tem 2 capacitores e um resistor ligado ao terra, também novamente um outro T, por isso o nome desse oscilador é duplo T. Ok? Então são 2 osciladores desse tipo. Aí o que acontece aqui? O flip-flop a gente já sabe que as saídas dele ficam alternando, né? Quando um fica positivo, o outro fica negativo, e assim por diante. Então você tem aqui um diodo com o anodo ligado numa saída do flip-flop, e toda vez que esse lado aqui estiver positivo vai alimentar
esse oscilador. Como no outro oscilador você também tem um diodo e novamente o anodo ligado a outra saída do flip-flop, então o que acontece? Quando esse lado aqui está positivo, aqui está negativo. Portanto, esse oscilador vai funcionar e o outro não, porque o diodo não vai deixar passar o sinal negativo aqui, por causa do o anodo vai bloquear. Correto? Então esse oscilador não vai funcionar. Quando aqui tiver negativo, não passa por esse anodo e esse oscilador para de funcionar. E como esse lado aqui estará positivo, esse oscilador funciona, tá? Então esses dois osciladores estão trabalhando em frequências diferentes. Esse daqui com uma frequência mais grave e esse aqui com um som mais grave, frequência mais baixa. Aqui um som mais agudo, frequência mais alta, ok? Tá, então na saída dos dois osciladores você tem aqui dois capacitores e um resistor em cada saída, tá? Isso aqui é como se fosse um mixer, tá? Ele isola as saídas dos osciladores para que uma saída não interfira na outra, ok? Quando um oscilador estiver funcionando, não interferir no outro, e assim você poder ter o áudio saindo aqui independente nos dois osciladores, tá? E junto aqui para sair num áudio só, numa única saída, ok? Bom, então vamos ligar aqui a sirene, vamos ligar aqui a plaquinha e depois eu mostro esses sinais aí no osciloscópio, tá, pessoal? Eu vou usar aqui dessa vez o meu seguidorzinho de sinais que eu fiz. Também tem um vídeo aí falando sobre ele, tá? Então aqui vamos fazer as ligações rapidinho. Vamos ligar a fonte. Então esse aí é o som da sirene francesa. Vocês estão percebendo aí um estalo. Esse estalo é por causa da comutação dos osciladores. Eu vou mostrar isso no osciloscópio, vocês vão entender por que acontece isso daí. Então aqui você tem uma sirene de 2 tons. Ok? Vou desligar aqui, vamos ligar o osciloscópio. Primeiramente eu vou ligar o osciloscópio na saída do multivibrador estável. Vocês poderem entender aí como é que ele liga e desliga os osciladores. Ok. Então aqui está o canal 1 é o traço amarelo e o canal 2 é o traço azul, tá?
eles estão ligados aí na saída do multivibrador estável. Vou botar aqui o esquema novamente, para vocês poderem ver em que ponto que eu estou fazendo essa ligação. Tá, eu coloquei a ponteira do canal 1 aqui, nessa saída do multivibrador estável, e o canal 2 aqui, ok, pessoal? Então é isso aí, o multivibrador estável funcionando, tá? Quando um lado fica positivo, o outro fica negativo, e eles vão trocando aí, tá? É isso aí, agora vamos colocar na saída dos osciladores de áudio, duplo T. Ok, pessoal, liguei aqui as ponteiras, tá? Vamos mostrar aqui no osciloscópio. Ok, então ali você tem, ora funciona um oscilador, ora funciona o outro. E aqueles estalos que você estava escutando aí, vocês estão vendo esse pico aqui? É justamente os estalos. Isso é quando tem a comutação quando o oscilador é ligado e desligado. Aí acontece isso daí. Ok? Eu vou mexer aqui na divisão para vocês verem como é que é o sinal na saída de cada oscilador. É uma onda senoidal, tá vendo? Vou ligar aqui o seguidor de sinais. Bom, pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal. Dê o joinha aí. Se você não gostou, dá o dislike. Mas o importante é participar, pessoal. Ok? Deixe seus comentários aí embaixo que eu terei o maior prazer em respondê-los. Tá? No próximo vídeo aí sobre efeitos sonoros, eu vou montar a sirene americana pra gente ver como é que é. Ok? Eu tinha feito um vídeo da montagem dos componentes aqui na placa, mas ficou muito longo o vídeo, tá? Eu vou deixar agora no final do vídeo a montagem sendo feita, mas em velocidade rápida, ok? Muito obrigado a todos aí, forte abraço, até o próximo.